Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos continuar o nosso curso de CFE 246, Automação Industrial para o curso técnico em Eletrotécnica. Meu nome é Eric Matheus da Silveira Brito, sou professor da Universidade Federal de Viçosa, Campus Florestal, e esta é a aula 4, sobre sensores indutivos e capacitivos. Esta aula será dividida em duas partes, e esta é a parte 1. Nesta primeira aula, vamos falar sobre as características dos sensores de proximidade indutivos e os sensores de proximidade capacitivos. Na parte 2, vamos ver umas características comuns a esses dois sensores. Bom, pessoal, começando com os sensores indutivos, a gente já viu que eles são dispositivos eletrônicos que detectam a presença de elementos metálicos através da interação de campos magnéticos, né? Devido a esse princípio de funcionamento, então, do campo magnético, esses sensores indutivos eles são utilizados somente para a detecção de objetos metálicos. Eles não conseguem detectar plástico, madeira, nenhum outro tipo de material que não seja metálico. E nós vamos ver por quê. Bem, vamos estudar o princípio de funcionamento desse sensor. Aqui a gente tem um corte, tá, desse sensor e a gente consegue ver uma representação do que a gente tem dentro desse sensor. Primeiramente, a gente tem aqui uma bobina. Essa bobina ela é montada em um núcleo magnético, um núcleo de ferrite. E essa bobina ela gera um campo magnético a partir de uma fonte geradora, que no caso é o oscilador. Esse oscilador ele vai fornecer energia para gerar esse campo magnético alternado na bobina. Então é um campo magnético com uma característica alternada. E aí nós temos também o circuito de disparo que vai detectar alterações na amplitude desse campo magnético alternado gerado pelo oscilador. E quando esse circuito de disparo detecta essas variações na amplitude, ele vai enviar um disparo, vai enviar um sinal para o circuito de saída que vai fornecer um sinal de tensão, um sinal elétrico, indicando a presença ou ausência do material. Então é mais ou menos assim que funciona um sensor indutivo. Então aqui a gente tem, por exemplo, vamos supor que nós temos um sensor indutivo, né? Aqui na face frontal dele tem as linhas de campo magnético geradas pela bobina e chega um objeto metálico frente a esse sensor. Esse objeto ele é obrigado a ser metálico porque ele precisa interagir com esse campo magnético e provocar alterações nesse campo para serem detectadas pelo circuito de detecção. Perfeito? E aí como que funciona? Vamos supor que não tenha nenhum objeto na frente desse sensor. Então, esse campo magnético gerado pela bobina e pelo oscilador que alimenta a bobina, ele vai possuir uma amplitude constante, certo? O sinal é alternado, mas a amplitude ela é constante. E aí, quando um objeto começa a se aproximar desse campo magnético, ocorre uma redução dessa amplitude. Note que aqui ainda não há detecção do objeto pelo sensor. Então, o sensor não detecta o objeto, ele é um sensor discreto, certo? A saída dele é 0 ou 1, estado alto ou estado baixo. Então, ele não detecta a presença do sensor, não detecta. Aí aqui esse objeto na frente do sensor já começa a provocar uma alteração no seu campo magnético, mas ele ainda não detecta esse objeto, não detecta. Esse sensor só vai identificar esse objeto metálico na frente dele quando a amplitude desse campo eletromagnético for praticamente zerada, né? Quando esse oscilador estiver praticamente parado, aí sim ocorre a detecção do objeto. Em outra perspectiva, né, uma perspectiva lateral aqui, a gente consegue ver um objeto se aproximando e depois se afastando e como que ocorre a variação da amplitude do campo magnético nesse sensor, né? Então, a priori, ela é constante e aí ela começa a reduzir. Perceba que ocorre também até um aumento, uma diminuição da frequência de oscilação também, a chegar ao ponto que esse oscilador praticamente para. Então, nesse ponto aqui, o objeto sensor ele chega tão próximo, o objeto metálico chega tão próximo do sensor de forma a praticamente zerar o seu campo magnético. Nesse ponto ocorre a detecção do metal.
À medida que ele se afasta, esse oscilador ele volta a oscilar o campo magnético, a frequência começa a aumentar até atingir a sua condição de amplitude máxima com frequência máxima aqui, quando ele não sente a presença do sensor em nenhum momento. Isso é importante, pessoal, porque existem sensores indutivos que são discretos, ou seja, daqui até aqui a saída dele é zero, somente quando essa oscilação é mínima, é nula, a saída dele passa a ser 1, depois ela passa a ser zero. Então é um sensor de dois estados, 0 ou 1. Mas existem também sensores indutivos analógicos, que eles conseguem calcular essa distância em função dessa variação de campo. Não é o caso da maioria dos sensores, mas existem sensores indutivos que eles conseguem calcular essa distância em função dessa redução na amplitude do campo magnético. Aqui a gente consegue perceber, então, como conclusão, que o objeto ele só é detectado quando o campo magnético gerado pelo sensor ele é zerado, pessoal. Tá? Isso é muito importante, vocês vão ver mais para frente por quê. Vamos entender agora alguns fatores que interferem na detecção dos objetos. Primeiro, a gente tem a distância sensora nominal. O que seria ela? Ela seria a máxima distância que o sensor pode operar, que ele detecta o objeto, certo? Sempre calculada em função de um alvo padrão de referência definido por norma. Nós vamos estudar no próximo slide também o que é o alvo padrão. Mas então essa distância sensora máxima, ela vai nos informar qual que é a máxima distância que o objeto pode estar e ainda ser detectado pelo sensor. Só que essa distância sensora nominal ela é teórica, né? Ela é um valor que foi calculado durante o processo de fabricação com o alvo padrão, com condições de temperatura, condições de umidade, condições de tensão de alimentação desse sensor controladas. Só que na prática a gente sabe que existem variações de industrialização, variações do local de instalação desse sensor, que a temperatura pode ser diferente, a umidade pode ser diferente, a tensão de alimentação desse sensor pode ser diferente, e isso vai provocar uma alteração na distância sensora. Então nós temos o que a gente chama de distância sensora operacional. Um valor praticado aí na indústria, né, é que essa distância operacional ela é 0,81 a distância sensora nominal. E ela quer dizer, ela representa uma distância segura de operação do sensor. Então, é a distância que você garante que esse sensor irá identificar aquele alvo padrão. Perceba que nós ainda estamos falando do alvo padrão, que seria um objeto acionador utilizado para calibrar essa distância sensora durante o processo de fabricação do sensor. Ele é uma chapa quadrada, normalmente feita de aço ou de ferro, com 1 milímetro de espessura. E os seus lados, como ele é um quadrado, né, de lado, ele vai ter dimensões lados iguais, e esse lado desse alvo metálico, que vale L, esse L ele é determinado em função do diâmetro da face do sensor. Então aqui a gente tem a face do sensor, essa face ela tem um diâmetro D, e se a distância sensora, né, se esse D ele for menor do que 3 vezes a distância sensora, então esse L vale igual ao diâmetro. Então é como se a gente tivesse aqui um quadrado onde L é igual a D. Certo? Se por algum acaso esse 3 vezes a distância sensora for maior ou igual ao diâmetro desse sensor, o que pode acontecer, então meu L vai ser igual a 3 vezes esse valor. Tá? Isso aqui é definido em norma para a gente conseguir determinar qual que é o comprimento do lado desse alvo padrão. Então é um alvo bem conhecido, certo? De um material bem com características eletromagnéticas bem definidas que vão conseguir interagir de forma interessante com esse nosso sensor. Mas na prática, não necessariamente a gente vai querer detectar o alvo padrão, a gente vai querer detectar o objeto metálico da nossa indústria, da nossa linha de produção, que esse material pode ser qualquer tipo de metal. Então há uma diferença, né, dessa distância sensora quando a gente compara com o alvo padrão e o material acionador que vai ser detectado pelo sensor durante a aplicação dele. Então esse material acionador, que é um metal a ser detectado, ele possui uma distância sensora
que ela é múltipla, essa distância sensora, ela tem uma relação com a distância sensora calculada pelo alvo padrão. Como assim? Para a gente determinar a distância sensora de um metal qualquer, a gente precisa multiplicar a distância sensora do alvo padrão, na qual o sensor foi calibrado, por um fator de redução. Isso porque o ferro ou o aço, que são normalmente os materiais utilizados como alvo padrão, eles são aqueles que vão apresentar maior distância sensora, porque como eles interagem mais facilmente com o campo eletromagnético da bobina, eles podem ser detectados a uma distância maior. Outros objetos metálicos que possuem características eletromagnéticas menos evidentes do que no ferro ou no aço, né? Menos representativas, elas vão ser detectadas com uma distância sensora menor, quer dizer que eles precisam estar mais próximos do sensor para poder provocar aquela alteração no campo magnético. Então aqui a gente tem uma tabelinha desses valores, né, de fator de redução, e aí a gente consegue calcular para um mesmo sensor, para um mesmo com a distância sensora nominal determinada, certo? Que é a máxima distância sensora, a gente consegue calcular o valor da distância sensora operacional para qualquer tipo de metal. Como seria, a gente teria que a distância sensora operacional seria 0,81 vezes a distância sensora nominal, vezes o nosso fator de redução que a gente viu na tabela do slide anterior. Perceba, por exemplo, que o alumínio, o bronze, desculpa, ele tem uma distância sensora com fator de redução de 50% do aço doce ou do ferro. Isso quer dizer que a distância sensora dele é metade do valor da distância sensora do aço. Ok? Certo, pessoal? A gente tem algumas vantagens e desvantagens dos sensores indutivos de proximidade, certo? As vantagens são que esses sensores, como eles só detectam metais, eles não vão ser afetados por poeira, sujidade, umidade, porque aquelas partículas sólidas não vão provocar alteração no sensor, já que ele só detecta metal. Com exceção de poeiras de serralherias, né, de processos industriais, onde aquele tipo de impureza é metálico, né? Fora isso, ele não vai ser afetado. Ele não possui partes móveis ou contatos mecânicos, ele é uma chave, é um interruptor totalmente eletrônico, o que isso aumenta muito a sua confiabilidade. E por isso não. E também eles são baratos, precisos e confiáveis. Esses sensores, eles vão ser também lineares, né? A distância, a gente consegue correlacionar aí a distância do objeto ao sensor com a redução da sua amplitude de uma forma linear. Como desvantagens, esses sensores eles só detectam objetos metálicos. Então isso pode ser uma vantagem, mas dependendo da aplicação, isso pode ser uma desvantagem também, que você não consegue detectar outro tipo de objeto. A distância sensora desses tipos de sensores ela é muito pequena, então quer dizer que o alvo tem que estar muito próximo da face sensora. Isso comparado com outros sensores de proximidade, principalmente os ópticos, os ultrassônicos, certo? E já que o princípio de funcionamento desse sensor é com base em interação de campos eletromagnéticos, campos magnéticos externos podem afetar o funcionamento desse sensor, né? O que a gente chama de interferência eletromagnética. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a interferência de outros objetos, de outros eletrônicos na sala, né? Para que isso não provoque alterações no funcionamento do sensor. Bom, passando agora para os sensores capacitivos, certo? Eles são dispositivos eletrônicos também, eles são bem análogos aos sensores indutivos, só que eles não detectam apenas objetos metálicos, eles vão detectar metais, não metais, sólidos, líquidos, gasosos, e tudo isso vem através da interação de campos elétricos. Percebam aqui que há uma dualidade, né, de campo magnético, campo elétrico, capacitor, indutor. Bem interessante essa dualidade entre os dois componentes. O princípio de funcionamento deles garante, né, é um princípio de funcionamento baseado na variação da capacitância de um capacitor que vai ter na frente do sensor. Perceba que no indutivo era uma bobina e agora é um capacitor, né? Então o princípio de funcionamento dele vai ser baseado na variação da capacitância e com isso a gente vai conseguir detectar qualquer tipo de objeto, metal, não metal, sólido, líquido, gasoso,
tá? E como que é o seu princípio de funcionamento? A gente vai ver que ele é bem análogo ao sensor indutivo, né? A gente tem aqui a face sensora, tá? Aqui nessa face sensora a gente vai ter um capacitor sendo alimentado. A gente vai ter um capacitor de placas metálicas paralelas, carregadas com cargas opostas, isso é a definição de capacitor, cujo material dielétrico entre elas é o ar, né? E aí esse capacitor, essas placas paralelas carregadas com cargas opostas, ela vai ser alimentada por um oscilador que vai fornecer a energia necessária para gerar um campo elétrico entre essas placas, vai ser responsável por carregar essas placas com cargas opostas e, consequentemente, gerar um campo elétrico nesse capacitor. E aí a gente vai ter o circuito de disparo e o circuito de saída, que são exatamente iguais ao do sensor indutivo. O circuito de disparo vai detectar mudanças na amplitude desse campo elétrico, mas a gente vai perceber que é um pouco diferente do sensor indutivo. E o circuito de saída, quando percebe essas mudanças, quando ele percebe que houve a presença de um objeto, ele fornece um sinal elétrico para o controlador, né, para a carga, indicando a presença ou a ausência daquele material. Só para a gente entender então, pessoal, aqui a gente tem um capacitor convencional, certo, de placas paralelas. E aí a gente tem que a capacitância desse capacitor, ela é a constante dielétrica desse meio vezes a área desse capacitor dividido por essa distância d, tá? Quando a gente dispõe, aqui a gente tem as linhas de campo elétrico, né? Que esse campo elétrico é gerado devido a essas cargas elétricas opostas. E quando a gente dispõe essas placas de forma paralela, como está disposto aqui, a gente tem que as linhas de campo elétrico elas vão fazer esse caminho, né? Considerando que o meio elétrico aqui, o dielétrico que existe aqui é o ar, com uma constante dielétrica conhecida. Então isso é o que está aqui na face sensora. Quando um objeto adentra nessas linhas de campo, esse objeto ele vai ter uma constante dielétrica específica, né? Relativa em relação à constante dielétrica do ar. E aí quando esse objeto entra aqui, ele vai alterar a capacitância desse capacitor, que consequentemente vai alterar o campo elétrico que está sendo gerado no interior dele. Então essa alteração do campo elétrico é percebida pelo circuito de disparo, que manda o sinal para o circuito de saída. Perfeito? Então vamos ver como é que funciona aqui, ó. Quando a gente não tem nenhum objeto na face do sensor, o meu sensor dá sinal, ele fica desligado, ele não detecta esse objeto. À medida que o objeto se aproxima, ocorre um aumento da amplitude do campo elétrico gerado por esse sensor, né? Então, nesse momento aqui, onde a gente já consegue perceber uma variação da amplitude, o meu sensor já indica a presença do objeto. Então, perceba que aqui a gente tem um comportamento contrário ao comportamento do sensor indutivo. Então, novamente, fazendo aquela análise, né? Quando nenhum objeto está na frente do sensor, esse meu campo elétrico ele não vai variar. E aí, à medida que um objeto se aproxima, essa minha amplitude ela começa a aumentar e a frequência começa a aumentar até chegar no ponto onde essa frequência é máxima e essa amplitude também é máxima e o objeto é detectado. Perfeito? Então aqui a gente consegue perceber um comportamento contrário à detecção do sensor indutivo. No sensor indutivo a gente tinha o contrário, a gente tinha uma amplitude que ela ia diminuindo até zerar. E quando o objeto ia afastando, essa amplitude ali aumentando, a frequência aumentando, até ele voltar para a frequência máxima. Então aqui a gente consegue perceber essa diferença entre os dois. Alguns fatores que vão influenciar também os sensores capacitivos, tá, pessoal? A gente tem um conceito de distância sensora idêntico ao que foi discutido anteriormente. Também nós temos o conceito de distância sensora operacional, que vai ser 0,81 vezes a distância sensora nominal. Então isso aqui é idêntico. Mas, quando a gente pensa no alvo padrão desse sensor, como um sensor capacitivo também detecta metais, esse alvo padrão utilizado na calibração da distância sensora nominal, ele ainda é a chapa de aço ou de ferro,
né? A mesma norma aqui internacional é utilizada para determinar o lado dessa chapa, é exatamente a mesma coisa do sensor indutivo. Mas quando a gente pensa no material acionador, esse material acionador ele pode ser metálico, não metálico, sólido, gasoso. Então a gente percebe assim que é um pouco mais complexo de entender como que esse sensor vai variar em função do material que ele quer detectar. Então, para a gente entender isso, né, a gente precisa ver uma tabelinha que nos mostra a constante dielétrica de diferentes materiais. Então, por exemplo, a constante dielétrica do ar, que vale 1, a constante dielétrica do papel, do cimento, esses materiais aqui vão ter uma constante dielétrica que varia de 1 a 2. Essa aqui é a constante dielétrica relativa, tá, pessoal? Não é o valor absoluto dela, não. Aí a gente tem, por exemplo, aqui vidro, silicone, madeira, que já vai ter uma constante dielétrica maior, água, ácido, soluções, né? Então a gente tem uma tabela que nos mostra valores dessa constante dielétrica. E aí existe um gráfico, tá? Que existe uma função que é o fator de redução, o nosso fator de redução que a gente vai aplicar é uma função dessa constante dielétrica do material. Então, por exemplo, a água que está aqui em 80%, a constante dielétrica relativa de 80%, se a gente joga aqui, ó, o meu fator multiplicador ele é perto de 100%. Então, quer dizer que a minha água ela consegue ser detectada praticamente quase que com a mesma distância sensora do alvo padrão, né? Já quando eu pego o álcool vai ter uma distância sensora aqui de aproximadamente 65%. Então quer dizer que a distância sensora para esse sensor identificar a presença de álcool, ela vai estar aí cerca de 65% menor do que a distância sensora do alvo padrão. Então com isso a gente pode trabalhar, em vez de trabalhar com uma tabela da constante dielétrica, a gente pode trabalhar com uma tabela já em função do fator de redução. E aí a nossa distância sensora operacional vai ser calculada da mesma forma que foi definida para o sensor indutivo, tá? Então a gente precisa aplicar esses fatores de redução no cálculo da distância sensora operacional. Algumas vantagens dos sensores capacitivos, eles conseguem detectar metais e não metais, isso é muito bom, né? Muitas aplicações aí a gente não vai querer detectar só a presença de partes metálicas. Eles também não possuem contatos móveis, são chaves totalmente eletrônicas. E eles têm uma maior faixa de dimensão de alvos detectáveis, principalmente porque como a gente não vai detectar só metal, então a gente pode detectar líquido, gasoso, então a faixa de dimensão dos alvos é maior. E uma coisa muito interessante é que esses sensores capacitivos eles podem ser calibrados para detectar através de outros materiais com densidade menor do que o alvo. Por exemplo, imagine que você tem um recipiente de vidro, que o vidro vai ter uma densidade, e dentro dele você colocou o óleo, que vai ter uma outra densidade. Você consegue calibrar esse sensor para que ele não identifique a presença do vidro, mas identifique a presença do óleo, entendeu? Então você consegue perceber quando esse recipiente está cheio ou ele está vazio, sem se preocupar com o seu... Você consegue instalar o seu sensor capacitivo do lado de fora do seu reservatório, do seu recipiente, sem precisar fazer um furo nele e se preocupar com vazamento de óleo ou com... Se for de vidro, por exemplo, se vai trincar o vidro ou não. Então você consegue instalar o sensor do lado de fora, não detectar o vidro e detectar o óleo. Como desvantagem, esses sensores eles vão ser muito sensíveis a fatores ambientais, então a poeira, a umidade, sujeira. Como o sensor ele é capacitivo e ele pode detectar essas partes sólidas e gasosas, esses fatores ambientais podem provocar uma falsa detecção do objeto. Assim como os sensores indutivos, eles têm uma distância sensora muito pequena. E uma coisa, assim como detecção de metal, no caso dos sensores indutivos, assim como detectaram somente materiais metálicos, poderia ser considerado como vantagem ou como desvantagem. Neste caso aqui também, o fato de você poder detectar qualquer coisa pode ser uma vantagem, mas pode ser uma desvantagem. Então pense numa linha de produção que você está querendo sempre contabilizar peças de plástico, tá? São peças que você está produzindo lá e você está contando. E aí, por algum equívoco, passa uma peça metálica que não deveria estar ali. Tá? Você vai contar aquela peça, o sensor vai acusar a presença daquela peça indevidamente.
Então, como você tem que tomar muito cuidado com o que passa na frente do sensor, porque ele pode detectar uma gama maior de objetos. Então, isso também pode ser encarado como uma desvantagem. Para finalizar essa primeira aula, pessoal, a gente tem aqui uma tabela de comparação de sensores indutivos e capacitivos. Então, a gente consegue perceber que os sensores capacitivos eles têm uma resolução melhor do que os do indutivo. Eles podem ser aplicados para uma variedade maior de materiais, já que os indutivos só podem detectar metais. E eles conseguem detectar objetos menores, tá? Eles têm uma faixa de operação tanto para objetos maiores quanto para objetos menores de detecção. A facilidade de montagem deles, no meu ponto de vista, é o mesmo, mas essa tabela quis dizer que o capacitivo ele é um pouco mais fácil de montar. O alcance aqui está relacionado com a distância sensora, a do indutivo vai ser um pouco maior. A largura de banda também, que está relacionado com a frequência de detecção do indutivo, é um pouco maior do capacitivo. O indutivo vai ser um pouco mais barato, tá? E uma grande vantagem do indutivo em relação ao capacitivo é que ele não sofre com intempéries do meio, poeira, umidade, água e etc. Tá bom? Bom, pessoal, com isso nós finalizamos a parte 1 da disciplina, da aula, e eu vejo vocês na parte 2.